Fala, Danilão, beleza? Eu tô com esse relatório aqui e tem um monte de arquivos e eu queria saber se tem como importar para o sistema. Fala, Danilo, beleza? Olha só, esse relatório aqui que está dentro do sistema, eu queria exportar ele e colocar ele lá no meu Excel. Danilo, olha só, eu tô com esse monte de nota fiscal aqui em arquivo e eu queria subir para o meu sistema. Ele é um arquivo Excel. Como é que eu posso fazer isso? Minha gente, vocês não têm noção da quantidade de perguntas que eu recebo desta forma. Muita gente em vários sistemas utilizam o Excel para fazer importação de dados, para fazer análise de dados, para verificar informações dentro de uma empresa, dentro de um núcleo, dentro de uma negociação. Então, minha gente, o Excel, o arquivo XLSX, ele é extremamente importante para várias pessoas que mexem com números. E você como desenvolvedor, você como profissional da aula, precisa saber que exportação em um arquivo Excel e importação em um arquivo Excel é extremamente importante para todo o sistema que você vai construir. Bom, meu nome é Danilo e hoje o nosso assunto é para falar sobre importação e exportação de arquivos Excel, ou seja, arquivos XLS, arquivos de planilhas, tá bom? Então é esse o assunto que a gente vai falar hoje, né? Esse é o tema que eu disponibilizei, que estou gravando aqui para vocês, para que a gente possa discutir e você ver como é que você faz uma implementação na prática, tá bom? Então vamos lá, bora começar a aula. O arquivo universal para importação de sistemas, muita gente utiliza e é um padrão da internet, realmente um padrão de desenvolvimento, né? Grande parte dos desenvolvedores utilizam, é o arquivo CSV, né? Eu já mostrei para vocês aqui em algumas aulas do canal, o arquivo CSV ele é muito presente na hora que você tem que exportar e importar dados. Porém, nem todos os usuários do seu sistema vai se adaptar com o arquivo CSV. E muitos deles vão utilizar planilhas, ou seja, arquivos XLSX ou XLS, ou algum tipo de planilha ou algum tipo de Excel que seja. Mas muitos deles vão utilizar esta ferramenta e não o próprio CSV, ok? Por quê? Porque eles querem isso dividido por linhas e colunas, para que eles possam listar, por exemplo, vamos falar aqui do 99 Run, todas as pessoas que compraram produtos no dia tal ao dia tal, filtrar isso lá no Excel na hora que o pessoal lá da nossa equipe faz ali essa análise de dados, ok? Então, você precisa saber que esse tipo de documento vai estar presente na sua carreira e você vai ter que trabalhar com ele, você vai precisar saber como trabalhar com ele, ok? Já o CSV, né, é um arquivo que eu já mencionei para vocês, que é um arquivo separado por vírgula ou por ponto e vírgula, e ele tem alguns problemas. Qual o problema que tem um CSV? Se você estiver fazendo um arquivo de importação CSV e você colocar, por exemplo, o nome, e aí nesse nome tiver vírgula no meio, ou tiver um texto que tenha vírgula no meio, e o seu CSV estiver separado por vírgula, vai ter problema, e aí na hora da sua importação vai dar tudo errado. Ou se você tiver o ponto e vírgula em algum texto do seu CSV, também vai dar errado. Então, você tem que orientar a sua equipe que quando ela for fazer um arquivo de importação e exportação utilizando o CSV, elas precisam evitar de usar a vírgula ou evitar de usar o ponto e vírgula. Se for usar a vírgula, não utilize o ponto e vírgula. Se for usar o ponto e vírgula, não utilize a vírgula. Mas, gente, você vai orientar e não vai adiantar, porque eles vão usar ponto e vírgula sem perceber. Isso vai acontecer constantemente e muitas vezes vai voltar para você problemas assim. Olha, Danilo, eu fiz essa importação aqui, mas a importação não está funcionando. Danilo, olha só, eu estou tentando fazer essa importação aqui e ela não está rolando. Danilo, eu tentei fazer essa importação aqui e não está rolando. Danilo, olha só, essa importação aqui também não está rolando. Gente, vocês vão receber muitas essas perguntas desse jeito, tá? E aí quando você vai analisar o arquivo, você vai ver que tinha uma vírgula no lugar errado, você vai ver que a formatação do arquivo estava do jeito errado, você vai ver que a formatação não estava certa. Então sempre tem a ver com a formatação, fora também os problemas de encode, né? O TF8 ou ANSI e assim vai, que é máquina Linux com máquina Windows, DOS com Unix, e aí tem essas confusões todas que o arquivo CSV dá. O arquivo CSV aparece no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, ok? Então, muitas vezes a solução, quando você está nesse tipo de problema, é tirar o CSV
e usar o XLSX, ou seja, o arquivo de Excel, o arquivo de planilhas, tá bom? E aí você vai ver que no arquivo de planilhas o pensamento é diferente. Ele pensa em linhas e colunas somente. Não importa se é vírgula ou ponto e vírgula, mas é um componente que vai gerar para você um arquivo de planilhas, ok? Beleza, ele vai gerar um documento. E nesse documento você consegue importar e exportar esses dados para o seu sistema. Muitas vezes as pessoas vão pegar já essa planilha pronta de outros sistemas para querer integrar com o seu sistema. Acredita em mim, existem muitos sistemas por aí que não têm API e que não vão integrar com a API. E você vai precisar integrar com linhas e colunas de um arquivo de documento, ok? Muitas vezes nem o arquivo de exportação o sistema daquela pessoa tem. Muitas vezes ela gera um relatório, daquele relatório ela copia os dados, cola no Excel e fala para você que tem uma integração, quando na verdade não tem. Então você precisa saber que você vai receber muito documento dessa forma, muito documento dessa forma. E às vezes você vai judiar das pessoas da sua equipe falando para elas, não, pega esse arquivo aqui e converte esse arquivo, né? Converta esse arquivo em CSV para que eu possa importar. Às vezes você vai judiar das pessoas que estão trabalhando com você. Você, como desenvolvedor, precisa facilitar a vida das pessoas, facilitando ela com componentes, com evoluções, com coisas novas, para que o seu sistema fique mais atualizado. O cliente do seu sistema sempre vai ser o usuário. Então, no caso de você, como empresário, ou você dentro de uma empresa, quem que é o seu cliente? São as pessoas que utilizam. Então, se você tem ali alguns colaboradores que trabalham com você, que utilizam o seu sistema, você que fez aquele sistema para melhorar o processo das pessoas que trabalham na sua equipe, elas são o seu cliente. Você fez o produto para aquelas pessoas. Então aquele produto precisa funcionar bem para todas as pessoas que assim o utilizam, ok? Então você precisa se adaptar muitas vezes ao ser humano. Eu volto a dizer, e eu sempre falei isso no meu canal, minha gente, você programa não é para as máquinas, você programa para as pessoas, você cria soluções para a gente. Então, programação é uma ferramenta e você só passa a ganhar dinheiro, é muito dinheiro desenvolvendo software, quando você encara isso. Quando você encara que software é uma ferramenta que vai impulsionar a vida de outras pessoas, ok? Então, adapte o seu sistema às necessidades das pessoas, ok? Então, esse é o objetivo da gente fazer na aula prática. Então, pegar um arquivo em Excel e importar um arquivo em Excel para o sistema e desse mesmo arquivo fazer uma exportação para um outro arquivo em Excel, ou seja, um outro arquivo em planilhas, tá bom? Então, esse é o nosso plano. Já falei algumas explicações para vocês e casos da vida real que vai acontecer na carreira de vocês também. Então, fique esperto e lembre-se de adaptar ao seu sistema com a necessidade do seu cliente, seja ela a pessoa que trabalha com você, seja ela a pessoa que utiliza o seu sistema. Sempre será o cliente do seu sistema e se você não deixar o seu sistema de uma forma que o usuário se sinta bem, o seu sistema sempre vai ser ruim, tá bom? Pense nisso. Agora vamos lá para a nossa aula prática para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Muito bem, meus amigos, de volta no computador. Vamos para mais uma aula e eu vou usar para explicar para vocês esse tema a linguagem Ruby on Rails, tá bom? Então ela vai entrar nessa playlist de Ruby aqui. Então se você ficar com dúvidas nessa aula, você pode voltar porque tem todas essas outras aulas que você pode assistir, tá bom? E caso essa aula ainda não resolva para você, você tenha mais dúvidas ainda, você pode marcar a aula particular para que você possa fazer a aula particular diretamente comigo e eu te ajudar nesse aspecto. E se você é um empresário e você está a fim de construir o seu sistema e precisa da minha ajuda, você também pode simplesmente contratando a consultoria por aqui. Ao você pagar a consultoria, você é redirecionado para o meu calendário, onde você vai ter acesso à minha agenda e poder marcar uma reunião comigo para que a gente possa começar o seu projeto. Tudo bem? Beleza, minha gente, jabá feito, então vamos agora voltar aqui ao sistema. O que eu tenho? Eu tenho aqui uma planilha e essa minha planilha eu preciso fazer importação para ela. Além dessa planilha que eu vou fazer importação, eu vou ter uma outra coisa também que eu vou fazer exportação, tá? Então tem uma planilha para fazer importação e tem uma exportação de dados. Para isso eu vou usar o meu sistema aqui, o Ads Control. Esse é um sistema basicamente para controlar vendas, né? Então aqui eu tenho vários clientes e eu posso pegar desses clientes e saber aonde que está o status da negociação. Por exemplo, eu estou aqui com o Thiago. E aí eu quero mandar uma mensagem para o Thiago. E eu posso mandar aqui, clicando nesse botão. Ele já vai abrir o meu WhatsApp e vai enviar essa mensagem diretamente
para o WhatsApp assim que eu clicar no botão OK, tá bom? Então ele envia essa mensagem diretamente para a pessoa que tem aquele número de telefone. Como não tem o número de telefone configurado aqui, ele não mostrou, tá bom? Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp e ele mandaria dessa forma assim, ó: Oi, tudo bem? Para o número de telefone que eu configurei aqui. Então, dessa forma, eu posso começar a negociar com essa pessoa. E automaticamente, quando eu clico no enviar, ele já passa essa pessoa aqui para o negociando. E aí, uma vez que ele está nesse status de negociando, eu consigo conversar com essa pessoa e se fechei o negócio, eu passo aqui para fechado ou passo para perdido, dependendo da situação, tá bom? Outra coisa muito importante que é um diferencial disso é a nossa secretária eletrônica, que a gente pode clicar aqui, ó, e definir uma data que a gente possa entrar em contato com essa pessoa de novo. Então, a gente põe essa configuração e assim que a gente coloca aqui configurado, ele manda uma mensagem para mim e manda uma mensagem para a pessoa notificando que a gente estava em negociação automaticamente. Então, esse é o sistema que eu vou fazer essa importação e essa exportação. E primeiramente mostrar para vocês como que é a exportação. Eu tenho esses 3 clientes aqui, né? E eu preciso exportar esses clientes numa tabela em Excel. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei essa minha tabela de clientes e gerei uma extensão nova no meu browser. E eu posso simplesmente colocar aqui, ó, .csv, na verdade no meu sistema, né? Se eu coloco CSV, quando eu dou um Enter, olha que interessante, ele baixa o meu arquivo CSV e eu consigo ver todos esses clientes que eu estava negociando, tá bom? Num arquivo de exportação CSV. Agora eu quero baixar ele como Excel, né? Um XLS. Então, .xls, e aí ele vai parar no debug para eu mostrar para vocês o pulo do gato, tá bom? Então aqui, ó, nesse ponto, ele para exatamente no ponto que eu quero explicar para vocês. O que eu fiz aqui? Eu instalei 2 gems. Uma gem chamado Simple Read XML, Simple XLS X Reader e um Writer XLS X. Ou seja, essas duas são necessárias, uma para ler e outra para escrever. A que vai ler é a Reader e a que vai escrever é a Writer. Então eu vou usar essa Write aqui para simplesmente escrever os dados, tá? Então eu estou lendo o meu arquivo, então eu peguei aqui, estou configurando na realidade o arquivo que eu vou gravar. Desculpa, nesse dado aqui eu estou gravando, então estou fazendo o Writer, né? Então nessa ocasião eu estou colocando o nome do meu arquivo, mas colocando aqui, ó, uma data que é ano, mês e dia, tudo junto para eu poder exportar esse arquivo e não um substituir o outro. Então eu sempre vou importar com uma data, ok? Beleza, eu vou jogar isso no meu computador temporariamente, no meu servidor, ou seja, no arquivo TMP da minha máquina Unix. Jogando no arquivo TMP, ele vai ficar lá temporariamente, eu posso fazer o download desse arquivo temporário. Então assim eu estou criando o meu arquivo temporário. Depois eu vou adicionar uma street, ou seja, uma aba no meu Excel, ou seja, na minha planilhas, para que eu possa escrever esses dados. O que seria essa aba? Seria essa aba aqui, ó. Essa página, tá vendo? Você não tem essas páginas aqui embaixo? Então é essa página aqui que eu estou me referindo quando eu estou adicionando esse novo Workstreet, ok? E eu vou formatar ele. Então eu estou formatando, colocando uma formatação e eu quero que todo o meu formato fique em negrito. Tá? E eu vou escrever nessa aba, nessa página que eu estou colocando. Eu vou colocar ela aqui, que é a coluna, a linha 0, tá? Então na minha linha 0, na coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou gravando esses dados até chegar no 10. Lembrando que a coluna sempre vai começar do 0. Igual a exportação de arquivo CSV ou igual um array, a coluna sempre começa do 0 em programação, tá bom? Então estou colocando aqui todas as colunas a partir do 0. E configurando todas as que eu quero como negrito, nome, telefone, e-mail, relacionamento, status e todos os dados aqui que eu preciso e qual que é o vendedor que está fazendo essa negociação. Aqui eu já começo a fazer o loop dos dados que eu busquei, ou seja, aquele usuário, aquela lista que está mostrando para mim aqui, é o que eu vou fazer então a exportação dos meus dados. E esse looping aqui vai fazer com que eu possa escrever as próximas linhas do meu arquivo de documento, né? Então eu vou e faço algumas verificações que eu preciso para poder exportar da maneira que eu quero, e aqui eu vou escrevendo. Então eu tenho um modelo aqui chamado tipo de venda, e aí eu vou pegar esse modelo, vou pegar quem é o administrador responsável por esse tipo de modelo, tá? E vou pegar o nome dele. Isso é simplesmente para poder pegar o nome do objeto e o nome do subproduto, que são duas colunas que eu vou colocar aqui dentro, tá? E aí eu vou escrevendo esses dados dentro do meu Excel. Então na minha linha X, qual que é a linha X?
ela está começando com 1, porque a coluna 0 eu já coloquei que é o header, né? As linhas principais do meu arquivo de Excel. Então, ou seja, a minha linha 0, né? É essa linha aqui eu estou escrevendo todos esses dados. E depois, a partir da linha 1, eu começo a escrever linha a linha daquilo que eu preciso, tá? Então aqui, ó, eu começo do 1. Então nota que eu coloquei aqui uma variável i chamada 1, né? E estou fazendo o it. E aqui estou colocando essa coluna 1 e vou dando um i mais aqui. Não impediria também eu fazer um it with index aqui, que é outra coisa que eu já ensinei para vocês aqui no próprio Torne-se um Programador, tá? Então tanto faz, é a lógica que você escolher, ok? Beleza, e aqui nas colunas 0, 1, 2, 3, 4, 5 eu estou colocando os valores, tá? Então o nome, o telefone e assim vai, configurando os valores que vão entrar nas células do meu arquivo de documento, ou seja, do meu Excel, tá bom? Depois que eu fiz todo esse looping, eu vou fechar essa minha página. Fecho essa minha página, e aí quando eu fecho essa página, ele escreve esse dado dentro desse meu XLSX que está no arquivo temporário. Depois eu simplesmente mando ler, faço aqui um file read, ou seja, vou ler o binário desse meu arquivo que está no meu, na minha pasta temporária e vou exportar ele com o tipo XLSX. Fazendo isso, o meu browser, a minha internet, vai entender que eu estou tentando abrir dentro do browser um arquivo XLSX e ele vai fazer o download desse dado, ok? Então com isso eu faço simples exportação de dados para o Excel e vou fazer ele aqui agora para vocês verem passo a passo. Ó, indo passo a passo, criando, adicionando agora as linhas, né, as primeiras colunas na realidade, e agora adicionei todas as linhas, né? Então eu tenho aqui o meu arquivo totalmente configurado, que é a minha página, então tá tudo aqui bonitinho configurado, tá? E eu vou pro próximo aqui, ele fecha o arquivo e agora eu vou dar um file read, tá? Qual que é o arquivo que ele gravou para mim? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, qual que é o nome do arquivo, tá aqui, e ele vai fazer um read desse dado. Então, ó, vou colocar aqui o read para vocês verem, ele vai retornar um binário mó grande aqui na minha tela, ó, ele retorna um binário. E esse binário, quando eu mando enviar na minha página com o tipo de extensão, ele vai ter então esse efeito que vai acontecer aqui agora, ó. O download. Então ele fez o download desse dado, que é a minha planilha Excel. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver que ele vai abrir o documento aqui no meu Polaris e ele mostra para mim o documento que eu exportei, tá bom, gente? Então tá aqui, ó, o documento que eu exportei direitinho, com o telefone, com o e-mail e em negrito formatado conforme eu mandei o sistema fazer, ok? Então assim é como você faz exportação de arquivo em Excel, tá? Então voltando aqui, só recapitulando, eu utilizei esta gem chamada aqui, ó, Simple XLSX Reader. Desculpa, eu usei essa outra gem aqui, ó, Write XLSX. Simple XLSX Reader é a que eu vou usar agora para ler os dados que eu vou importar. Para isso eu tenho aqui, ó, uma outra planilha. Essa planilha aqui tem esses dados que eu preciso importar para o meu sistema. Então o que eu vou fazer? Essa planilha que está aqui diretamente no Google, eu só vou mandar fazer o download dela para XLSX. Pronto, fiz o download dela, agora só preciso fazer a importação. No meu sistema aqui, eu construí um módulo onde a gente consegue fazer a importação desses leads, ou seja, das pessoas que a gente está negociando. Então aqui em configurações, você pode ir direto aqui na configuração do inscrições, é esse inscrições.com.br, que é essa tarefa que eu estou construindo, né? E eu posso simplesmente pegar esse arquivo e fazer a importação. E olha lá que interessante, nessa importação eu escolho qual que é o responsável que eu quero, então eu sou o responsável por essa importação, por essas vendas desses clientes, qual é o produto que eu quero vender nessa ocasião, então uma corrida, por exemplo, do 99 Run, e qual é o valor dessa corrida. Então o valor dessa corrida, vamos lá, é R$85, o valor dessa inscrição, tá? Então eu vou subir esse Excel com todas as pessoas com esse valor pré-definido, tá bom? Então eu vou dar aqui um upload e ele vai parar no debugger também, ó. Ele vai parar aqui nesse debugger. E aí eu vou explicar para vocês o que foi feito aqui também. Então, nesse outro ponto aqui, eu tenho essa configuração. Eu vou ler, né? Então, eu estou usando o Simple XLSX Reader para abrir o meu arquivo que eu fiz o upload, tá? Então, se você olhar aqui no Params, o Params ele mostra todos os arquivos que eu enviei para o meu servidor. E um desses arquivos que eu enviei para o meu servidor é o arquivo temporário. Ou seja, esse arquivo aqui que foi o XLSX que eu acabei de subir, tá bom? Então ele já coloca todos esses dados para mim e eu mando ele abrir esse arquivo. Uma vez que ele abriu, eu vou pegar qual que é a página que eu preciso. Então ele tem todas as streets aqui dentro, né? Ou seja, todas as páginas que tem do meu próprio Excel. E aí eu posso até inclusive dar um count aqui, ó, para ver a quantidade de
páginas que tem esse Excel. Só tem uma, mas se tivesse várias eu teria todas aqui. Então eu poderia importar cada página específica do meu Excel, ou seja, navegando entre todas as abas aqui e importando todos os dados que estão lá, tá bom? Então voltando aqui, eu vou pegar a primeira. Então nesse caso aqui eu só tenho uma, vou pegar a primeira. Peguei a primeira e vou fazer um which das linhas que existem. Então, se você colocar aqui essa mesma página, ponto count, você vai ver a quantidade de linhas que tem. Então tem 8 linhas para eu fazer importação. E aí eu começo a fazer a minha importação. Sempre na linha 0, a gente normalmente configura o header desse arquivo. Então, se você olhar aqui, ó, no meu arquivo, tem toda essa introdução aqui, ó, né, que são as colunas específicas para a minha configuração. Então, nesse caso, eu vou ignorar essa primeira linha e aí, como eu já sei todos os índices dos dados que eu preciso extrair, eu vou só ligar com o índice que eu preciso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero pegar o nome do meu participante aqui. Então, eu vou pegar ou a coluna 0, né, ou a coluna do apelido. Nesse caso, eu quero pegar a coluna do apelido e se não tiver, se estiver em branco, aí eu vou pegar a do nome, né, que é do participante. Então, olha só, coluna 0, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa coluna 5, eu tento pegar esse apelido. Olha lá que interessante, coluna 5, né? Se esse dado vier vazio, ou seja, o nome veio blank, nesse retorno que eu fiz, eu vou tentar pegar, então, a coluna 0, que é essa coluna aqui do participante, tá vendo? Mas olha que interessante aqui também, nota que aqui eu dou um strip. Por que eu estou fazendo esse strip nesse dado? Porque às vezes esse nome ele pode vir com espaço no final ou espaço no começo. E eu quero que ele grave na minha base de dados sem esses espaços, eu quero que ele grave direitinho. E às vezes, quando você dá um strip de um dado que está nulo, ele dá erro. Então você tem aqui um tratamento Haskell para que, se der esse erro, né, ele retorna simplesmente aqui o mesmo valor que está lá sem fazer tratamento, tá bom? Então é assim com todas as colunas. Faço com o telefone, pegando o celular ou ali o telefone de casa, né, o telefone residencial, celular ou residencial, pegando diretamente no index de cada coluna que está aqui. E assim eu vou montando todas as variáveis que eu preciso para fazer a minha importação. Depois que eu peguei todos esses dados, eu vou obviamente pegar o meu objeto na base de dados, aí entra um pouco do Active Record, que é a coisa que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores do Ruby, vocês podem dar uma olhada, e vou preenchendo aqui a minha orientação a objetos, né? Então eu vou criar um objeto para mim, criar um registro lá na minha base de dados, se eu não importei. Se eu já importei a pessoa com esse mesmo número de telefone e para esse mesmo responsável, para esse mesmo vendedor, então eu não importo mais. Eu faço uma atualização de valores, tipo de venda e administrador novamente, né? Agora, se eu não subir para esse administrador, né? Se eu não mandei esse dado aqui vai vir 0. O retorno do meu modelo da base de dados vai vir 0. E aí é onde eu vou fazer a criação desses dados, mandando todas as variáveis que eu já pré-preparei, ok? Então, fazendo essa primeira validação, ele verifica mais uma vez, porque quando você tem uma importação em lote, pode ocorrer de você simplesmente nesse meio tempo, né, uma importação muito grande, pode ocorrer de ele dar conflito e cadastrar 2 vezes. Se isso aconteceu, eu ainda faço um double check aqui para verificar se existe 2 clientes cadastrados com o mesmo telefone e eu apago deixando somente um. E aí, pronto, sigo o jogo, vou fazendo importação de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a 1, terminando então e concluindo essa importação. Vou aqui tirar o meu debugger daqui e vou dar um continue para vocês verem a importação acontecendo. Ó, um continue, e aí ele está mandando um por um, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar a aplicação, como eu já tirei o debugger, eu vou voltar na minha aplicação e vou fazer o upload novamente. Ó. Vou pegar aqui o arquivo, fazer o upload novamente, e aí eu vou colocar minha inscrição de R$85, upload, e aí ele fez toda a importação. Importação concluída com sucesso. Agora eu vou entrar aqui no meu funil, eu tenho 8 contatos para falar e um que eu estou negociando. Então tá aí, ó, todas as pessoas que entrou, R$85 em cada venda que eu vou fazer com essas pessoas que estão aqui. Ou seja, as pessoas compraram as inscrições, eu lucrei, a empresa lucrou e todo mundo saiu ganhando. E aí, aqui obviamente, eu consigo ver o total,
né, R$615 dessas pessoas que iriam pagar uma inscrição de R$85. Lembrando que esses são valores fictícios, valores simplesmente para eu poder mostrar para vocês esse funcionamento, como que você faz essa importação e exportação, para que você possa fazer no seu sistema e para que você possa entender como é que é feito essa parte diretamente de uma importação de dados ou uma exportação de dados, ok? Bom, pessoal, é isso. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar e mandar essa aula para outra pessoa que você acredita que ela vai utilizar esse conceito. Você acredita que vai ajudar essa pessoa. Assim, você me ajuda e você ajuda essa pessoa. Com certeza ela vai ficar muito grata por você ter enviado esse conteúdo para ela, tá bom? E minha gente, não esqueça de você ligar a notificação aqui do YouTube, porque sempre eu tô mandando conteúdo novo, sempre eu tô fazendo live, sempre eu tô passando conteúdo para vocês. E se vocês ligarem o sininho, vocês vão ver que eu tô mandando esse conteúdo e vocês vão receber em primeira mão, tá bom? Se você estiver lá no site do Torne-se um Programador, não esqueça de fazer o subscribe lá, de deixar o seu e-mail e o seu nome, para que você também possa receber por e-mail as novas aulas que eu vou mandando para vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Se tiver mais dúvidas, me chama no WhatsApp, marque a aula particular para que eu possa ajudar você, para que você possa com certeza ganhar muito dinheiro trabalhando como desenvolvedor, criando o seu projeto, criando o seu produto, criando renda passiva com tudo aquilo que você pode construir. Só depende de você e eu acredito em você, tá bom? Então vou ficar por aqui, até mais e até as próximas aulas. Tchau, tchau!